como é que ele pensava? Olha, princípio dos hábitos associados úteis. Movimentos que ajudam a satisfazer algum desejo. Ele escreve muito precisamente. Movimentos que ajudam a satisfazer algum desejo ou aliviar alguma sensação, se repetidos com frequência, tornam-se habituais. Ok? Tornam-se tão habituais que são realizados, tá? Sempre que o mesmo desejo ou sensação são experimentados, ainda que muito levemente. É simples. Por exemplo, supondo que de onde provém a face do nojo? Né? É evitar de ver e de respirar substâncias que podem ser nocivas. É assim que Darwin coloca. Na origem, a expressão de nojo era uma expressão funcional, certo? De você tentar não ver alguma coisa. Do mesmo jeito, qual seria a função original da face de espanto, de surpresa? Assim? Seria o quê? Enxergar bem. Você está abrindo os olhos para saber o que está acontecendo, você está fazendo assim. Né? Então, Darwin diz que essas reações originais, elas se tornam habituais e elas são transmitidas para os descendentes por um mecanismo que não é o da seleção natural. Ok? Elas são transmitidas diretamente, certo? E permanecem nos filhos. Princípio da antítese. Uma expressão de um certo tipo, ela se associa, o contrário dela, a emoção contrária, terá que ter o contrário também da expressão. E o princípio da ação direta do sistema nervoso, aí ele acreditava um pouco que quando você está muito excitado, a energia neural, a energia nervosa vai se expressar de alguma maneira, certo? Ok? Então esses são os princípios básicos que Darwin. E nós vamos ver que Darwin é pouco darwinista nos princípios dele. Did you understand? No. The question is that I think Darwin was not so Darwinian in those principles of emotional processes. So we are more Darwinian than Darwin now. You know, that's fantastic. Eu estou dizendo que ele não é tão darwiniano porque ele supõe a herança de caracteres adquiridos, simplesmente, certo? E nós hoje em dia temos explicações que são mais darwinianas. É um exemplo daqueles hábitos associados úteis. É muito interessante. Olha, as pessoas ao descrever algo assustador que tenham visto frequentemente, fecham os olhos com força por um instante. Eu vi um acidente de carro. Ou mexe a cabeça como para não ver ou afastar o acontecido. E eu mesmo me peguei fechando os olhos firmemente ao pensar no escuro em algum espetáculo tenebroso. É fantástico. Ele diz, eu estou no escuro e estou pensando em uma coisa que me assusta, eu fecho os olhos. Deu para entender? Ou como ele supõe que aí a emoção, a expressão da emoção é um resto de uma atividade adaptativa, certo? E o mais incrível é que muito recentemente, em 2008, sai uma confirmação fantástica de uma ideia darwiniana de que as expressões faciais servem para você ou fugir do ambiente ou se aproximar dele. Aqui vocês têm a face de nojo, veja os olhos fechados, o nariz, certo? E aqui a face de medo, certo? Que é um medo que abre bem os olhos para poder enxergar as coisas. E aqui, se você faz um estudo de pessoas que estão com face de nojo,
e que estão com face de medo, você vai ver que o campo visual é diferente. Quando você está com nojo, o teu campo visual é muito restrito. Quando você está com medo, o teu campo visual está muito grande. Olha aqui, esse olhar do medo, olhar normal e olhar do nojo. Então, de fato, há uma... é como dizia Darwin, quer dizer, o teu contato sensorial muda de acordo com a tua expressão. E mais ainda, se você faz um estudo ultrassônico do nariz, esse seria o nariz do nojo, você vê que ele se fechou, esse é o nariz normal e esse é o nariz do medo, ele já está respirando mais, tá? Querendo saber, certo? Isso é uma bela demonstração, fiquei contente de ver. Aqui é o princípio da antítese. Então você tem dois gatos, aí o gato aqui está com raiva, e veja como o corpo dele muda, diz Darwin, ele é diferente no princípio. Sabe, você pode ver isso também em imagens que o próprio Darwin coloca. Você tem aqui a pessoa mais arrogante, ela te olha assim, né? Ela é dominante, né? Ela vem assim. Nós vamos ver como é importante, certo? Eu diria que o tempo todo nós estamos nos avaliando, não apenas quanto a emoção que um sente o outro, mas quanto aquilo que isso representa para mim, certo? Então, quando alguém chega para mim assim, certo? Eu já me encolho, eu já fico com um pouquinho de medo. Ele vai querer alguma coisa que eu não sei, certo? Ele vai se queixar de alguma coisa. E quando a pessoa chega assim, ela está conciliadora, ela diz, não, tudo bem, estamos indo. E o princípio da ação direta do comportamento do sistema nervoso, aí ele fala da alegria. Ele diz, quando estamos alegres, a alegria desencadeia inúmeros movimentos sem finalidade. Dançamos, batemos palma, pisoteamos o chão e gargalhamos. Ok? Só para dar uma ideia, acho que eu transmiti um pouco como é que ele tenta explicar o mecanismo da expressão. Passando aos animais, você vai ver que os animais se expressam. Tá? O Darwin tem muito interesse nisso. Eu fiquei um tempo interessado em saber a expressão dos atos comunicativos de gansos. E trago essa foto um pouco porque ela é divertida. Eu cheguei para fotografar o ganso era dominante. E ele bicou a objetiva da minha máquina. Vocês estão aqui vendo o ato de expressão violenta que o ganso fez. Mas Darwin se interessou, como eu já falei, por animais mais próximos. Aí ele diz assim, essa é uma foto do livro dele, ó, assim, ele diz, a ilustração representa um chimpanzé zangado, porque lhe foi retirada uma laranja anteriormente oferecida. Uma protrusão semelhante dos lábios, ainda que menor, pode ser observada em crianças zangadas. Então ele vai direto, tentando ver. E hoje em dia vocês têm estudos impressionantes sobre a expressão facial do chimpanzé e a expressão facial do humano, e vendo o que é semelhante e o que é diferente. Aquilo virou realmente um campo de muito interesse, certo? Não é apenas imaginar que o animal tem uma expressão, mas saber exatamente como ele tem, né? Aqui você tem uma maneira de testar um chimpanzé para saber se ele reconhece o que ele vê na face de outro chimpanzé. A gente até chega a essa maluquice de querer saber o que ele enxerga na face do outro. Aí vejam essa frase do Darwin. Chimpanzés emitem um tipo de som agudo de prazer quando do retorno de alguém de quem gosta. Então ele diz duas coisas. Ele diz que os chimpanzés riem. Então o riso, de repente, ocorre nos chimpanzés. Então existe duas caras que são importantes para a gente entender.